Olá, alunos. Espero que vocês estejam bem e fiquem bem. Eu sou a professora Damiana e estaremos juntos através das videoaulas de História. Desejo a vocês um bom ano letivo e com muita aprendizagem. Nosso assunto hoje é a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, que vai estar aí no nosso livro didático, da página 72 a 91. Mas antes, eu quero ressaltar que o nosso tema, ele é um tema amplo e que a gente não vai dar conta em uma videoaula de todo o conteúdo. Então, nós vamos ver hoje algumas questões importantes que foi o processo da Revolução Francesa. Antes de começar a nossa aula, eu quero que vocês reflitam, pensem um pouco, o que é revolução? Claro, se nós formos ao dicionário, a gente vai encontrar vários significados para a palavra revolução. Mas se tratando, relacionando com o nosso tema, revolução significa o quê? Mudanças, transformações, que aconteceram na França, periodizando aí século XVIII, mas que essas mudanças, essas transformações que aconteceram na sociedade francesa, vai repercutir em todo o mundo. É tanto que a Revolução Francesa, ela é considerada o quê? Ela marca o quê? Ela marca o início da Idade Contemporânea. E que na nossa sociedade, né, nos dias de hoje, nós temos algumas heranças do processo da Revolução Francesa. Primeiro, a gente vai ver o quê? Nós vamos ver os antecedentes desse processo histórico. Como estava a França antes da Revolução, antes de eclodir a Revolução? Nós vamos ver aí os antecedentes. Então, revolução transformações radicais na sociedade, no aspecto político, econômico e cultural, que aconteceu na França, mas que vai refletir em todo o mundo, até os nossos dias. Então, os antecedentes da Revolução Francesa. Por quê? Nesse período, o rei da França era Luís XVI. E o rei, ele não separava as finanças do Estado, ou seja, ele não separava as finanças da monarquia absolutista das finanças pessoais do rei. Havia também muito gasto, muito luxo, uma vida de muita ostentação por parte da nobreza. Aí vocês podem perguntar, ô professora, e quem custeava esse luxo? O povo, através do quê? Do pagamento de impostos. Houve também uma crise econômica. A França gastava muita ostentação, o rei não geria as verbas públicas como deveria, não havia separação das verbas que eram do rei, pessoal do rei, e as verbas que eram da monarquia absolutista. Além de se gastar muito, a França também se envolveu em algumas guerras, que guerras também gera o quê? Despesa, gasto. Então, entre elas, a Guerra dos 7 Anos, que vai de 1756 a 1763,
A Guerra da Independência das 13 colônias, que hoje é os Estados Unidos, a França vai estar ao lado dos Estados Unidos, ajuda os Estados Unidos a adquirirem a sua independência, que isso se dá em 1774 a 1781. Problemas também climáticos. A França vai ser assolada por grandes secas, e que isso vai prejudicar principalmente o quê? A produção de alimento. A base alimentar do povo francês era o pão. E o pão é feito de quê? Do trigo. Com a seca que assolou a França, aí em 1785 e 1788, né, as grandes secas, o povo francês vai passar por necessidade, por falta de alimentos, já que não se plantou, não se cultivou muito trigo, então a produção do pão será baixa e o povo vai passar por necessidade. E para resolver os problemas da crise econômica, o rei da França, Luís XVI, ele vai baixar uma medida para aumentar a arrecadação dos impostos. Veja bem, o povo passando por necessidade e mais um imposto a pagar. Então, por conta disso, o rei convoca o quê? Os Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Os Estados Gerais era o parlamento que tinha representantes representados pelos 3 estados, pelos membros da sociedade francesa. Então, sempre que os Estados Gerais se reuniam para decidir alguma medida proposta pelo rei, havia que a votação, só que essa votação era sempre por estado. E sempre que saía beneficiado, era o primeiro e o segundo estado. Com isso, que representava o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza. E, então, o terceiro estado, que representava a burguesia e os trabalhadores rurais e da cidade, exigiram que a votação não fosse mais por estado, que a votação fosse agora por cabeça. O rei recusa, não aceita essa reivindicação, essa exigência, e fecha o quê? Os Estados Gerais. E isso vai causar uma certa revolta no povo francês. E que o marco, isso aí vai contribuir, né? O marco do início da Revolução Francesa vai ser o quê? Qual acontecimento? A tomada da prisão Fortaleza, a Bastilha, em 14 de julho de 1789. Porque quando se tem o quê? A participação popular no movimento revolucionário, liderado pela burguesia. Então, vamos ver, para que vocês entendam melhor, como estava a organização social da França no século XVIII. A França era uma sociedade estamental. Vocês podem dizer, professora, o que é isso? Uma sociedade estamental, o que é isso? Uma sociedade estamental é aquela que não há mobilidade social, ou seja, não há mudança de classe. Por exemplo, na nossa sociedade, nós estamos divididos assim, classe alta, que está no topo da pirâmide, classe média, que não é rica, que não é pobre, e a classe pobre,
os trabalhadores, não é? Assim formado. Então, e que existe mobilidade social, mesmo que seja isso muito difícil, mas existe. Às vezes, quem é pessoa muito rica, possa ser que venha ficar classe média, possa ser que venha ficar pobre, ou então possa ser que um pobre ascenda socialmente, passe a ser classe média ou classe alta. Então, existe essa mudança entre os grupos sociais, entre as classes sociais, é a chamada mobilidade. Já na sociedade francesa, século XVIII, não havia. As pessoas pertenciam ao grupo social de acordo com seu nascimento. Quem nascia nobre, morria nobre. Quem nascia sans-culottes, morria sans-culottes. Então, estava aí no topo da pirâmide, 1%, estava o primeiro estado. E é bom que se diga que essas classes sociais eram chamadas de estado. Então, 1%, primeiro estado. Quem representava o primeiro estado? O clero, o alto e baixo clero. Clero quer dizer os membros da Igreja Católica. Alto clero, bispo, arcebispo, baixo clero, padres e assim por diante. O segundo estado, 2% da população, estava aqui os nobres. Que é bom que se diga que os membros do clero também eram nobres. Aí vinha o rei com toda a sua corte, seus familiares, os nobres. E o terceiro estado era composto por quem? 97% da população francesa, era a maioria, era composto pela burguesia, guardem esse nome que eu vou explicar, camponeses, os trabalhadores, né? Camponeses, por isso os trabalhadores rurais, e os trabalhadores também da cidade, os sans-culottes, que era o terceiro estado, que pagava os impostos, eles eram obrigados a pagar os impostos. Lembra quando eu falei dos antecedentes da Revolução Francesa, que eu disse que quando o rei convoca os estados gerais, ele vai fazer uma das medidas e apresentar o quê? Mais uma arrecadação de impostos para resolver o problema da crise econômica da França, e que a nobreza e o clero viviam dos privilégios, dos impostos que o terceiro estado pagava. Então, quem pagava os impostos aí era, vamos dizer assim, o povo. E que o primeiro estado, clero, o segundo estado, a nobreza, eles tinham terras, que as terras também eram na mão de poucos, eles eram proprietários rurais e tinham prestígios e privilégios. E eram isentos de quê? Tinha isenção fiscal, ou seja, eles não pagavam impostos. Então, a nobreza vivia, né, com todo luxo, com toda a ostentação que o Palácio de Versalhes tinha. Palácio de Versalhes era a moradia do rei, com toda a sua corte, através dos impostos que o terceiro estado pagava. Isso, por isso que a gente percebe, olhando a pirâmide social da França, a gente percebe que era uma sociedade onde a desigualdade social era muito grande. Agora, eu deixo uma pergunta no ar. O nosso país, Brasil, nos dias de hoje, como será a questão da igualdade social do povo brasileiro? Ao mesmo tempo, aí eu respondo a vocês. Infelizmente, o nosso país, o Brasil, esse gigante pela própria natureza, rico em extensão continental, mas infelizmente a desigualdade social é muito grande. Menos de 1%, no caso nosso hoje, do Brasil, eles usufruem, eles detêm as riquezas produzidas pelo nosso país. Por isso que é um país onde ainda a desigualdade social é muito grande. Vamos ver aí, né, como desenrolar. Com o fechamento, né, dos estados gerais, vai se criar uma revolta
E o povo começa a se organizar, com a falta também de alimentos, e ruma-se para Paris. Paris era a capital da França, que ainda nos nossos dias era a sede do governo francês, o rei, não é? Então, aí tem o episódio do povo tomar a Bastilha era a prisão fortaleza, era símbolo máximo do poder absolutista do rei, porque estava na Bastilha preso as pessoas que eram presos políticos, inimigos políticos do rei, e outras pessoas também que cometiam alguma falta. E que acredita-se que quando, né, o povo toma a Bastilha, que vai ser o marco do início da Revolução Francesa, o povo também vai saquear armas, porque na Bastilha também tinha depósito de armas. Tem registro aí que mais ou menos 30 mil fuzis e dezenas de canhões. Então, nessa agitação total, aí vai surgir a Assembleia Nacional Constituinte, né? Um órgão com representatividades de membros dos 3 estados, que tem a finalidade agora de fazer uma Constituição para a França. Aí eu pergunto a vocês, o que é uma Constituição? Constituição é o conjunto de leis que rege um país. É nesse conjunto de leis, que estão os direitos e deveres do cidadão. Então, o ato proclamado vai ser em maio de 1789, pelos membros da burguesia, que o rei tenta acabar com o movimento, mas não tem sucesso. O rei Luís XVI, ele vai até para outros países que também tinham uma monarquia absolutista, né, para tentar reprimir os revolucionários. Em agosto de 1789, é promulgado o que se tem mais de novidade na época da Constituição Francesa, a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, que parte do princípio da Constituição Francesa que todos os homens são iguais perante a lei. A igualdade e liberdade em defesa da propriedade e o fim dos privilégios feudais. Lembra que na sociedade estava organizada e que tinha privilégios quem? O primeiro estado, o clero, que é o alto e baixo clero. O segundo estado, que é a nobreza. Por isso que o lema da Revolução Francesa é igualdade, liberdade e fraternidade. Aí está uma imagem aí da Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, que marca o princípio da Constituição Francesa. Aí vamos ver aqui, houve também, ainda se continua agitações, que eu peço que vocês leiam o livro didático, nosso livro didático, atentamente. Vocês façam a leitura atentamente aí da página 75. Aí houve o período de quê? O período do Grande Medo, as revoltas camponesas, dos camponeses, que houve o confisco dos bens da igreja, tanto os membros do clero e da nobreza, que eles deixaram a França, eles tiveram seus bens, suas propriedades confiscadas. Houve a fuga da nobreza para países absolutistas, como eu já disse, é exemplo da Áustria, da Prússia, até o próprio Luís XVI, só que quando a fuga de Luís XVI, na tentativa do rei Luís XVI e a família real fugir, ele vai ser reconhecido e ele vai ser obrigado a voltar para Paris. Quando ele vai ser reconhecido e volta para Paris, ele vai ser preso. E ele vai ser preso e vai ser submetido a um tribunal que o condenou à morte pelos crimes de quê? De tirania e de traição à nação. Executado na guilhotina. A guilhotina
Eu peço também que vocês leiam aí, observem, na página 82. A guilhotina é o quê? É um instrumento, né, como se fosse uma arma, que servia para degolar a cabeça de todos aqueles que eram condenados. Eles eram levados para a guilhotina, que foi o símbolo também da questão da Revolução Francesa. Então, Luís XVI, ele vai ser condenado à guilhotina, vai ter a cabeça, o pescoço degolado, isso em 21 de janeiro de 1793, juntamente também com sua esposa Maria Antonieta. Aí está a imagem do rei e da sua esposa Maria Antonieta, a rainha Maria Antonieta. Símbolo também máximo do quê? Do poder absolutista. O que é isso, poder absolutista? A França era uma monarquia absolutista. Absolutista por quê? Porque o rei governava com total poder, com o poder todo em suas mãos. Quem representava o poder executivo? O rei. Quem representava o poder legislativo? O rei. Quem representava o poder judiciário? O rei. Então, não se tinha participação popular. O rei, como a gente diz assim, o rei mandava e desmandava. Por isso que era uma monarquia absolutista. O poder todo concentrado nas mãos do rei. Vamos ver agora as facções políticas da Convenção Nacional. Existiam aí 3 facções políticas: os jacobinos, girondinos, a planície ou pântano. Desses 3, os que mais se destacaram aí são os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos, eles desejavam ampliar as conquistas sociais propostas no início da Revolução, que todas as pessoas fossem iguais perante a lei, que houvesse o princípio da propriedade privada, que as pessoas pudessem ter o direito de ter terras e propriedades, e contava com o apoio de quem? Quem representava, quem integrava, quem eram os membros dos jacobinos? A baixa burguesia, juntamente com os sans-culottes. E um dos líderes dos jacobinos, entre outros, vai ser Robespierre. Vocês guardem também esse nome de Robespierre e vejam a atuação dele. Em qual local da convenção, dessa assembleia, eles sentavam? Geralmente sentavam-se à esquerda da sala. Já os girondinos e os jacobinos também desejavam que a França fosse governada, o sistema de governo francês fosse uma república. Os girondinos, eles eram mais moderados, eles defendiam os interesses da alta burguesia, eles desejavam limitar as conquistas sociais dos revolucionários, que se conquistou no processo de revolução, e que também eles queriam que o sistema de governo francês fosse uma monarquia constitucional, que o rei governasse, mas que houvesse uma constituição, e que eles sentavam à direita da sala. E um dos seus líderes é Bristow. Não sei se a pronúncia é essa, porque é francesado. Já a planície ou pântano ocupava o quê? Ocupava o lugar central da Assembleia. E eles não tinham uma posição definida, por isso que eles ficavam, não é, central. Eles não tinham posição definida. Agora eu vou dizer a vocês, vou explicar os sans-culottes. Sans-culottes vem do estilo de roupa que os homens pobres da França usavam. Por quê? Porque culottes era um estilo de roupa, nesse período da França, destinado para os nobres. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir algum filme que retrate
a nobreza francesa, e vocês vão perceber que os nobres, eles usavam o quê? Uma espécie de um short abaixo do joelho, que geralmente para cima vem o quê? Uma meia branca. Esse short é chamado culottes, que só usava na França quem fosse nobre. Os homens que não eram nobres, eles usavam calças normais, por isso que eles eram chamados sans-culottes. E que a burguesia, é bom que a gente diga também que a Revolução Francesa, ela teve a participação do povo, o povo participou, foi um dos movimentos que o povo participou, mas que o povo participou liderado pela burguesia. E o que é isso? Que classe social é essa, a burguesia? A burguesia eram comerciantes, banqueiros, que eles tinham enriquecido, eles tinham ficado ricos, mas como a sociedade francesa era uma sociedade estamental, e que também o rei era uma monarquia absolutista, não havia participação do povo na vida política. Então, a burguesia tinha dinheiro, mas ela não tinha participação política. É tanto que, após a Revolução Francesa, a burguesia vai ter o quê? A sua ascensão, a sua subida, né? A sua afirmação enquanto classe dominante, tanto na questão política como na questão econômica. Ela tem o poder político e também tem o poder econômico. Por isso que é uma revolução também que vai ser guiada pelos interesses da burguesia. Que ela se afirme enquanto classe dominante após a revolução. Aqui nós temos, né, a questão do processo revolucionário. Aí nós vamos ver agora a ascensão de Napoleão, como Napoleão chega a governar a França. Leiam também a página 87, que vai ser através do golpe, o golpe do 18 de Brumário, e que põe fim ao processo revolucionário. E que Napoleão ele começa a ter a promessa de pacificar o país e garantir as conquistas da burguesia, da Revolução Francesa. Mas que esse assunto, a gente fica por aqui hoje, na nossa aula, mas que na próxima aula a gente vai dar continuidade, vendo alguns aspectos da Revolução Francesa que não vimos hoje. Espero que todos vocês fiquem bem, até o nosso próximo encontro. E que deixe que vocês leiam o livro, façam a leitura,